Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema desse vídeo é a micropintura de maneira simples. Para quem está chegando no canal agora, eu já abordei o tema em diversos vídeos, em diversos mecanismos diferentes. Então, vale lembrar que na descrição desse vídeo aqui já tem todo o material completo, tanto com uso de aerógrafos e pincéis e mais dicas sobre micropintura, ensinando passo a passo como fazer, bem como alguns mitos e verdades sobre a micropintura, que você deve assistir antes de postar sua dúvida, de assistir esse vídeo aqui. Então, todos os detalhes sobre a micropintura de maneira geral e de maneira bem detalhada, eu estou passando nos vídeos que tem na matéria no blog e na descrição desse vídeo aqui. Em muitos casos, a gente enfrenta o cenário dos riscos que não saem no processo de polimento. Pô, Rodrigo, tenho dúvida se esse risco vai sair ou não no processo do polimento. Também tem dicas aí num vasto material e conteúdo no canal que eu já separei para você na descrição do vídeo aqui também. Partindo do princípio que esse risco não saiu com o polimento, poxa, vou precisar retocar a peça inteira, pintar a peça inteira, ou eu posso fazer a micropintura nessa área amenizando o defeito. Muitas vezes você vai adotar a técnica da micropintura, é algo que está em alta no mercado e é algo muito utilizado e que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, desde a época que eu comecei a testar alguns mecanismos e a implementar alguns mecanismos nos meus reparos. Tem muita gente pesquisando, muita gente se aprofundando no tema e muita gente buscando desenvolver esse tipo de habilidade da melhor maneira possível para deixar sempre um acabamento muito mais próximo ao nível profissional, ao nível de um retoque, deixando marcas cada vez menores na pintura com o processo da micropintura. E nesse vídeo eu vou ir um pouquinho contra as técnicas que eu tenho utilizado até então. Eu vou mostrar para vocês um mecanismo bem simples que você pode fazer na sua casa sem problema nenhum e sem ter o custo alto de ferramentas específicas para micropintura. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que é possível fazer esse tipo de reparo utilizando um material simples que você pode encontrar facilmente na sua cidade, na sua região. Primeiro de tudo, vou fazer o retoque com uma tinta PU. Tinta PU sem diluição, pessoal. Por quê? Porque eu quero minimizar a chance de escorrer na pintura, eu quero aumentar consideravelmente o poder de preenchimento da tinta, tendo em vista que ela é mais grossa que outras tintas que vão verniz, e também eu quero minimizar a chance dela ficar transparente, de ficar sombreada na região do retoque do risco, porque eventualmente essa região vai estar com uma coloração diferente da pintura. Então eu diluindo ela, mesmo que eu tenha um preenchimento legal, faço polimento legal, assegure todas as etapas de uma maneira correta, pode ser que lá no final ela deixe mancha, ela não cubra por completo essa área, não tape o defeito e deixe a mancha do risco, deixe um sinal muito marcado ali após o processo da micropintura. Já mostrei no canal técnicas utilizando a massa Combi Filler, a massa rápida, para preencher os riscos antes de fazer o retoque. Nesse caso, eu não vou estar utilizando nenhuma técnica de preenchimento anterior ao uso da tinta PU, pelo fato de que eu quero preencher esse risco de uma maneira muito localizada e treinar uma nova técnica e mostrar para vocês no vídeo também a técnica utilizando o palito ou até mesmo agulhas, pessoal. Qual que é o problema de eu entrar com a massa Combi Filler nesse risco e nesse defeito? A chance de ficar degrau na pintura é muito grande. Por quê? Porque a massa ela vai automaticamente se depositar no risco e se depositar no defeito e vai nivelar a superfície perante o resto da pintura. Então quando eu vier, seja com pincel ou com aerógrafo, nessa região para fazer o retoque, eu vou obrigatoriamente ter uma área mais elevada de cobertura de tinta do que o restante da peça. Eu não vou ter nenhum alongamento ali, exceto se eu utilizar o aerógrafo e pistola de pintura. Eu não vou ter um alongamento nessa região para mim conseguir matar o retoque. Então o que vai acontecer?
eu vou no momento do polimento retirar por completo essa tinta que eu apliquei nessa região, salvo se eu deixar ela completamente marcada, então ela não vai nivelar, vai deixar o degrau, e se eu nivelar eu vou voltar a mostrar a massa combi filler que eu apliquei no risco. Então o ideal é não utilizar a massa combi filler nesse cenário, e o que eu vou fazer? Com um palito de dente eu vou preencher essa área com muita calma e muita cautela, preencher esse risco, para daí então eu fazer o processo do polimento e do acabamento final. Primeiro ponto, você tem que ter um bom controle sobre a movimentação da sua mão, ou seja, quanto mais apoiada, melhor tiver, mais confortável você tiver para fazer o desenho desse risco e a cobertura localizada desse risco, melhor é. Segundo ponto, pouca quantidade de tinta, mas a quantidade de tinta suficiente para você conseguir preencher o risco de uma maneira correta. Lembre-se, você tem que preencher esse risco. Você tem que entrar com a tinta dentro do risco, para que ela forme uma camada ali dentro daquele risco, que quando você vier com o polimento, você consiga nivelar esse risco e deixar ele o máximo possível disfarçado na região que você aplicou. Terceiro, notou que você cobriu o risco de uma maneira legal, não insista na aplicação de mais tinta, não deixe a tinta muito grossa, faça esse processo o mais localizadamente possível. Note que se o risco for muito fininho, vale a pena você utilizar agulhas para fazer esse preenchimento. É mais fácil do que utilizar o palito. No meu caso, eu utilizei o palito porque eu não tinha agulhas para fazer esse preenchimento no local no momento do reparo. Então ficou bem grosso a camada de tinta aplicada no risco e certamente deixou meu lixamento mais trabalhoso e mais extenso num período de tempo. Dúvida agora, pô Rodrigo, dava para ter entrado com aerógrafo aí, por que você não entrou com aerógrafo? O spray do aerógrafo não vai cobrir por completo esse risco, ele não vai penetrar, a névoa de tinta não vai penetrar no risco para conseguir disfarçar ele depois, no momento do polimento. Então o que vai acontecer? A tinta vai se depositar bem grossa nessa região, porém ela não vai penetrar no risco de uma maneira que nivele ele uniformemente, então ele vai ficar sempre marcado após o processo do polimento. Em paralelo, existem batidinhas de pedra também que devem ser preenchidas com o palito, localizadamente. Tem uma região de depressão aí, um esfolado de depressão maior, e o que eu vou utilizar nessas regiões onde eu tenho uma cratera um pouco maior, que não é um risco? Não vou utilizar a massa combi filler também, e vou utilizar um pincel com cerdas curtas e um pouco mais rígidas, para mim conseguir preencher essas regiões de maneira bem localizada e assegurar um bom nivelamento da superfície localizado para mim fazer o lixamento e o processo do polimento. Lembre-se, pessoal, o processo do polimento vai assegurar que você tenha o local preenchido e nivelado perante o restante da peça, então não vai poder ficar aquele sombreado, aquela mancha do retoque no momento que você estiver lixando a pintura e fazendo o polimento. O ideal é que você trabalhe o polimento de uma maneira que você consiga remover completamente o degrau e completamente a mancha, deixando a tinta aplicada localizadamente no defeito, deixando o defeito nivelado perante o restante da peça. Poxa, e o processo da limpeza para fazer a aplicação da tinta nesses locais? Pessoal, você pode dar uma leve lixadinha localizadamente nos riscos, com uma lixa P2000 ou P2500, mais para frente eu vou explicar o porquê disso. E você pode fazer essa limpeza com álcool mesmo, limpar com álcool e algodão, eventualmente algum pano, alguma flanela que não solte fiapo, que não fique fiapo preso nas rebarbas desses riscos, e é o suficiente. Lembrando que você tem que remover por completo qualquer cera e qualquer selante que esteja aplicado anteriormente naquela região também, para evitar falha de ancoragem da tinta no momento que você está realizando o reparo. Diferença entre usar o palito e a agulha. A agulha é muito mais fina, você vai conseguir preencher melhor alguns riscos aí, como é o meu caso, utilizando uma agulha. Processo de demãos. Poxa, notou que você fez um preenchimento legal, mas você quer dar mais uma carregadinha para segurar o polimento. Espera de 10 a 15 minutos para fazer uma demão extra e toma muito cuidado com o peso da tua mão, tanto no pincel quanto na agulha, no momento que você estiver passando, porque você pode arranhar novamente essa tinta e remover ela da peça. Fez o preenchimento, notou que está legal. Processo de secagem, pessoal. O que eu recomendo para vocês em casa?
esperar secar de um dia para o outro, no mínimo 24 horas para fazer a continuidade dos reparos, ou seja, o lixamento e o processo do polimento. Notou que está bem seco, que já está na hora de polir, aí vem o pulo do gato, pessoal. Talvez o processo mais delicado e mais chato seja o processo do lixamento das áreas de micropintura. Por quê? Porque se você não tomar muito cuidado no processo do lixamento, você acaba queimando a peça e acaba removendo verniz ou tinta PU das regiões adjacentes em volta ao retoque que você fez e acaba queimando a pintura e estragando completamente o teu serviço. Você vai ter que retocar a peça e repintar a peça no caso da pintura queimada. O que eu quero dizer com isso? Que se você lixar demais e lixar muito essa região sem controle, desordenadamente para remover esse degrau, remover esse excesso de tinta e fazer o polimento, você vai danificar a peça vai ficar manchada, vai ficar sem verniz ao redor dessa área, ou vai eventualmente até expor o fundo da pintura no momento que você estiver lixando para fazer o polimento. Então o lixamento tem que ser com uma lixa muito fina, lixa 2500 para o processo de polimento manual. Por que eu falei anteriormente que se você fosse lixar localizadamente esses riscos, era interessante que você utilizasse uma lixa 2000, porque eventualmente você aplicou a tinta no risco e ficou marcas de lixa ao redor. Essas marcas de lixa não foram preenchidas pela tinta. Então quando você vier no processo do polimento, você vai precisar remover essas marcas de lixa. Se elas forem muito fortes, quanto mais você lixar, você não vai remover as marcas da lixa. Por exemplo, se for 1200 e você aplicar a tinta em cima ali e ficar marcas ao redor 1200, você vai remover por completo a tinta da área do retoque, ou eventualmente deixar ele um pouco marcado pelo fato de você não conseguir remover 100% as marcas da lixa de um lixamento anterior. Então, nesse caso do processo manual, evite o lixamento com lixas muito grossas. E só lixe no caso de você ter muitas rebarbas do esfolado que você está corrigindo, ou seja, você passar a mão assim e ter muitos pontinhos ásperos que você sente no dedo. Aí você faz um lixamento muito leve dessa região, somente para deixar a textura uniforme para você fazer o processo da aplicação da tinta e o retoque com a micropintura. Voltando ao tema do lixamento, você vai utilizar tacos pequenos, você pode até utilizar borrachas escolares para fazer esse processo do lixamento, tomando muito cuidado com o apoio do seu braço e o apoio da sua mão e como você está olhando a peça no momento que você está lixando esses riscos. Então você tem que lixar localizadamente, pontualmente, o máximo possível somente a região que você precisa nivelar, para fazer com que esse retoque, como a gente diz, se funda com o restante da pintura da peça e não fique tão marcado ao olho no momento que você olhar a peça e a região do reparo. Então a inspeção dessa área que você está lixando deve ser constante, você deve lixar um pouquinho e já limpar a peça, secar a peça e olhar em diversos ângulos ali para você ver se você não está lixando demais as áreas que você não deve lixar, não está marcando muito ao redor daquele retoque no momento do lixamento. E a luz é fundamental nesse cenário aí também. Então notou que você está num ambiente não tão iluminado, não tão claro, que você não consegue ver ao certo como é que está o resultado final, utiliza uma luz auxiliar aí que pode ser até a lanterna do seu celular. Então iluminação nunca é demais, inspeção nunca é demais, o máximo possível de cuidado na área da micropintura. Por fim, então, fez a inspeção final, notou que você está com o risco nivelado, com a área completamente nivelada na peça que você aplicou a tinta, você vai fazer o processo do polimento. Utilizando lixas finas, o processo do polimento vai ser extremamente simples, pessoal. Você vai utilizar somente um algodão e um polidor de tua preferência. Vai fazer o polimento ali rapidinho, vai remover o excesso com a microfibra e já vai ter o acabamento final. Evitando sempre a utilização de ceras de alto poder de proteção nessas áreas para você não selar a peça e permitir que a tinta seque corretamente e respire. Faça qualquer tipo de cristalização mais aprofundado, mais avançado após 30 dias aí do reparo da micropintura nessa região. Então vale a regra de qualquer repintura no caso da cera que você está utilizando. Já tem detalhes no canal sobre ceras que você pode utilizar em repintura antes dos 30 dias. Então você pode conferir também na descrição do vídeo o material extra relacionado ao tema do polimento técnico em repintura, especialmente aí o caso da cera após o processo da repintura e o polimento da repintura. Antes, é claro, dos 30 dias. Então, finalizando o ponto de que eu não utilizei a massa combi filler, foi para evitar a chance de degraus
e também pelo fato de eu estar querendo um poder de preenchimento já diretamente com a tinta para fazer o acabamento. Isso também me dá mais agilidade no processo do reparo. O reparo é mais rápido se eu utilizar essa técnica em comparado a técnicas que eu preciso fazer o nivelamento com a massa combi filler, a massa rápida. Obviamente que você deve observar o risco que você tem, observar o dano que você tem e pensar aí se vale a pena utilizar a micropintura para fazer o serviço, bem como qual técnica de micropintura utilizar e também se não vai demorar muito mais tempo você fazer a micropintura do que se você já fizer um retoque dessa área aí, seguindo também os vídeos do passo a passo do retoque de pintura, que também está na descrição aí, também já foi trabalhado e abordado em detalhes no canal. Então esse é mais um mecanismo para você que está me acompanhando aí, um mecanismo até certo ponto caseiro. No blog tem uma matéria bem legal aí que vai explicar o porquê que eu falo que esse mecanismo é caseiro e o porquê que esse mecanismo também é mais barato do que outros mecanismos de micropintura. Você que tem o capô aí cheio de batidinhas de pedra e quer fazer esse tipo de reparo também, dá para fazer. O que você deve ter em mente? Que você vai fazer os reparos localizadamente, utilizando o pincel, o palito ou a agulha, e depois você vai precisar lixar pontualmente esses locais com o máximo possível de atenção, para daí fazer o processo do polimento e disfarçar esses riscos e essas batidinhas de pedra. Lembre-se, pessoal, micropintura, um tema que quanto mais você pratica, melhor você fica. É um paliativo no processo do retoque, então é algo que normalmente, olhando com atenção, você vai conseguir notar a área que você fez uma micropintura. É um mecanismo que tem que ser mais rápido do que o processo de retoque convencional, senão não vale a pena você lançar a mão na tua oficina aí quando você precisa fazer um trabalho profissional, um trabalho rápido, na minha visão, na minha concepção. E também é um mecanismo que vale muito a pena ser utilizado nos casos que você tem uma peça completamente limpa de riscos, sem arranhões, com um pequeno risco localizado, que teu cliente ou que você não está conseguindo conviver com ele. Então você não vai precisar retocar e pintar a peça inteira para você remover aquele risco, um desperdício de material, de tempo, de dinheiro, um custo muito alto para uma coisa que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em 100% das vezes, está ligado muito ao nosso ego, de querer ter a coisa bonitinha ali e não conseguir conviver com aquele defeito. Então é isso que eu tenho em mente no momento que eu lanço mão da micropintura, é amenizar sempre os riscos. Se eu resolvi, ficou muito disfarçado, ficou muito legal mesmo, pô, show de bola, excelente. Se ficou 70, 80, 90%, já está ótimo para mim também. Então quanto mais você praticar, mais experiência você pega e melhor você fica nas técnicas que você está utilizando. Ah, já ia me esquecendo, e para você que quer saber o tempo que eu demorei para fazer esses reparos. Demorei cerca de 2 horas, pessoal, para fazer esses reparos, incluindo o tempo que eu posiciono a câmera, acerto a câmera e faço a filmagem. Porém, não contabilizei, é claro, o tempo que o carro ficou esperando para mim fazer o processo do lixamento, do polimento, do acabamento final. Então aí se eu tivesse um painel de secagem, ou melhor, se eu pudesse utilizar o painel de secagem no momento que eu fiz o reparo, onde eu estou reparando o dano, seria muito mais rápido. Eu pegaria o carro, por exemplo, 8 horas da manhã e entregaria facilmente para o meu cliente meio-dia, se eu estivesse trabalhando profissionalmente com isso. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu gostei, pois isso me ajuda muito a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo, especialmente para você que está me assistindo agora. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força para mim, ajuda esse canal a crescer e me ajuda também a continuar postando os novos vídeos relacionados ao tema pintura e polimento automotivo. Fica sempre de olho no canal, porque eu sempre estou postando novos vídeos relacionados ao tema. Para você que assistiu, para você que está me acompanhando, deixo aqui meu muito obrigado. Para você que está chegando no canal agora, deixo aqui meu muito obrigado. Espero que você tenha curtido o vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.